Neste vídeo, um texto de advertência contra o perigo de abuso nos círculos de oração. A matéria escrita pelo pastor Francisco Assis Gomes foi publicado no Jornal Oficial das Assembleias de Deus, o Mensageiro da Paz, em janeiro de 1971. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. No canal tem um vídeo sobre a fundação do Círculo de Oração e algumas observações sobre este departamento. Uma palavra sobre o perigo de abuso nos círculos de oração e sobre a liderança feminina na Igreja do Senhor. Com quem está o governo da Igreja? Meus diletos irmãos em Cristo, estamos numa época cujo grau de corrupção moral não julgamos ser menos que o de Sodoma e Gomorra, infelizmente. Todavia, por outro lado, damos graças a Deus porque a história do movimento evangélico do presente século é a mais progressiva que se possam constatar, com raras exceções. Enquanto este progresso tão maravilhoso no movimento evangélico ocorre, o inimigo o procura de todas as formas crepuscular ou apagar o seu brilho como sejam, através do fanatismo, falta de boa ordem em sentidos vários, inovações modernistas, mundanismo e etc. Nós que pretendemos manter a pureza do evangelho, tanto na doutrina como na prática, devemos estar alerta. Pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, movimento pentecostal, que desde o início vem sustentando o padrão doutrinário evangélico. Ao decorrer de nós, sempre houve grande número de observadores, uma grande nuvem mesmo, de todos os tipos, sendo na maioria zombadores. A melhor maneira para tapar a boca dos que nos criticam é o nosso bom exemplo, 1 de Pedro 3:16. Os inimigos. Além do grande número de literatura que temos lido criticando e combatendo a nossa fé, em 1966 nos remeteram um livro cujo assunto é Profecia. Trata-se de uma fonte crítica depreciante lançada a nós com intenções instrutivas. No prefácio escreve o autor: reconheço desde logo que estou lutando contra uma tradição, nosso movimento, fortemente arraigada, que tem sido durante anos uma das pedras fundamentais de orientação para o povo pentecostal brasileiro. O livro tem sua base absolutamente proselitista, pois finda com o seguinte convite: se há pentecostais que desejam sair da cova da tradição, então sejam bem-vindos ao ar puro. Como nunca pude ficar calado com tais absurdos, escrevi uma carta de repulsa ao autor, findando nestes termos: vez por outra, chega às minhas mãos a vossa revista. Leio-a com prazer, gosto muito dos seus substanciosos artigos. Tudo quanto vem com a finalidade de cooperar no nosso ânimo espiritual, podemos receber e prezar. Nada, porém, de proselitismo e rebaixamento da nossa Igreja-mãe. Não. Não estamos na cova da tradição, portanto, não temos para onde ir. Sair da posição em que estamos é praticar ato de pessoas sem princípio, sem firmeza e sem caráter. Liderança feminina. O livro está recheado de assuntos sobre a autoridade da mulher. Deus me livre de uma igreja cuja cabeça, o pastor, ser controlada por pronunciamento dessas profetas. A liderança masculina foi quem criou este problema, pois dizem que o púlpito não é lugar para mulheres. Ora, estas mulheres são suficientemente espertas para saberem que podem fazer no seu banco um púlpitozinho particular e até ter mais autoridade que o próprio pastor. Uma situação triste,
uma violência à ordem bíblica. Desconhecendo por completo tal coisa, fui veementemente em defender a nossa posição doutrinária, pois, em realidade, tal coisa, chegando a acontecer, não poderemos admitir. Temos que agir como ministros de Deus para manter a boa ordem conforme a norma do Novo Testamento. Muito escreve o autor sobre profecias falsas, mas deixamos de transcrever para não se tornar enfadonho o nosso artigo. Contudo, notemos esta parte. O pastor deve agir com coragem, sem medo de ofender a irmã fulana, que se considera profetisa e autoridade na igreja. Dizemos apenas o seguinte: qualquer pessoa, seja homem ou mulher, que se considerar profeta, tenha cuidado para não se adiantar. O verdadeiro profeta é um instrumento nas mãos de Deus. Se a pessoa, não sendo profeta, fala como se fosse profeta apenas porque deseja profetizar, está pecando, porque finge ser o próprio Deus, pois usa os termos meu servo, atende o que eu te digo e etc. O nome de Deus jamais deve ser tomado em vão sem a devida punição. Êxodo capítulo 20, versículo 7. O Espírito Santo não é uma bola de brinquedo, portanto, as coisas divinas devem ser tomadas o mais sério possível. Para evitar maldição, os que se julgam profetas devem meditar acuradamente em Jeremias 23, do 25 ao 32, Ezequiel 16, do 6 ao 9 e Jeremias 48 e 10. Tenhamos cuidado com os círculos de oração. As nossas igrejas têm adotado a instituição dos círculos de oração, que, aliás, se tem tornado um fator de grande utilidade na condução de almas para Cristo, e isso é inegável. A direção dos mesmos, sempre confiada às mulheres dispostas e fervorosas, contudo, não poderão ficar sem a supervisão do pastor da igreja ou presbíteros amadurecidos. O círculo de oração não é uma instituição à parte, pois a Igreja de Deus não pode ser dividida em dois ministérios, um dos homens e um das mulheres. O círculo de oração, como seu título indica, é para oração. Nele, as pessoas vêm pedir oração a seu favor ou de outras. Contam-se maravilhas recebidas da parte do Senhor. Nunca, porém, entendamos ser o círculo de oração centro de consultas para isso ou aquilo. Isso seria fanatismo. É colocar uma mulher como pitonisa ou macumbeira. Não podemos aceitar nada que se nos apareça em contradição à norma do Novo Testamento. Querem fazer suas consultas? Façam-nas pessoalmente com Deus. Pedir oração está certo, consultas, nunca. Outro sim, cuidado com visões. Ninguém venha trazer visões de animais subindo e etc. O pastor ou presbítero, notando tais anormalidades, imediatamente deve doutrinar para extinguir o mal e para evitar escândalo e fanatismo. Hebreus 12 e 15. No caso de alguém gritar no círculo de oração, contem visões, irmãos. Quem dirige este trabalho não é o pastor nem homem algum. Quem dirige é o Espírito Santo, portanto, a ninguém mais nos submeteremos. Saiba que isso não é espiritualidade, mas rebeldia, carnalidade, insubmissão, presunção e orgulho de querer manobrar. O Espírito Santo não se contradiz. Se ele colocou o pastor para doutrinar o rebanho do Senhor, Atos 20 e 28, como o colocaria de lado, tomando as rédeas do trabalho, impedindo que o pastor cumpra sua missão? Não nos sujeitamos a tais bobagens a bem da boa ordem. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, saiba que as coisas que dizemos são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14, 37. Deus poderá tolerar qualquer espécie de meninice, menos
há de se tomar seu nome em vão, como já dissemos. Cuidado com os exploradores da simplicidade e boa-fé que aparecem nos círculos de oração, sacudindo a cabeça de mulheres com pretexto de elevada santidade.